Quando você trabalha na 6x1, você não tem tempo pra ir numa manifestação, você não tem tempo pra ir num ato. Você não tem tempo pra viver. Quem dirá pra você reivindicar pelos seus direitos. Por isso que o movimento VAT cresce tanto nas redes, porque foi o que eu falei. Nas redes você tá no ônibus, você tá no metrô, tá indo pra casa, tá lavando a louça, tá limpando a casa. Genial. Você tá ouvindo enquanto você tá lavando a louça, enquanto você tá fazendo outras coisas. Agora, pra você ir às 2 da tarde pra uma manifestação, onde você tá às 2 da tarde? Sabe? É isso que às vezes eu falo pra muitos camaradas quando eu vejo uma manifestação que tá marcada no meio da semana, à tarde, ou 9 horas da manhã, ou no final de semana, que é o horário de descanso daquele trabalhador, você não vai ver a massa trabalhadora ali. Tá ligado umbilicalmente à questão da luta pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1, a luta pelo aumento do salário mínimo. Perfeito. Porque senão as pessoas vão... Então, beleza, eu não trabalho mais 6x1. Mas eu vou receber um salário, eu trabalho 5x2, eu vou receber um salário de R$ 1.500, o salário mínimo é 1.518 agora, né? R$ 1.518. O que eu faço com R$ 1.518? Nada. Então eu vou ser obrigado a trabalhar no final de semana também, para fazer bico, fazer alguma outra coisa, para tentar chegar nos R$ 2.000 no final do mês, porque senão eu não consigo sobreviver. O que a esquerda está pautando? Agora com o VAT a gente começa a pautar uma vida além do trabalho. Né? E a gente começa a pensar nos nossos direitos, não para ter um salário melhor, para pagar mais conta. Não, eu tenho direito ao lazer. A gente começa a mudar o eixo do trabalhador para enxergar também, olha, peraí, vamos olhar agora para outro ângulo. Isso aqui pode proporcionar uma vida, além de trabalhar. Estamos começando mais um Sindicast, espaço de debate crítico sobre o sindicalismo. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou advogado da classe trabalhadora e nesse episódio nós vamos falar sobre o fim da jornada 6x1. A redução da jornada de trabalho era uma luta histórica da classe trabalhadora. O Dia do Trabalhador, o Dia da Mulher, a greve de 1917 aqui no Brasil, dentre tantas outras lutas, elas são exemplos de que o trabalhador ele quer uma jornada digna. A última redução da jornada de trabalho aconteceu na Constituição de 1988. Já tem 37 anos. O avanço da tecnologia, da produtividade não foram suficientes para alterar a jornada de trabalho. Hoje, a jornada de 6x1, ela atinge atualmente 37% da população ocupada. Isso significa 21 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, seguindo as pesquisas da Unicamp. Quem recolocou o debate da redução da jornada de trabalho de volta no centro do debate não foi o sindicalismo, não foi o movimento de rua. Foi um trabalhador, um jovem trabalhador usando as ferramentas do TikTok. E o impacto foi tão grande que depois de décadas lutando para não perder direitos, agora a gente sonha pelo fim da jornada 6x1. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós convidamos convidados ilustres aqui. Estamos aqui com a Caroline Sardá, Carol, que é militante, feminista e criadora de conteúdo na web. Também é publicitária, estudante de história. E quem não acompanha o conteúdo dela não sabe o que está perdendo. Ela é maravilhosa. Carol, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar dividindo essa mesa com vocês aqui hoje. Muito obrigado. E estamos também com o Caio Sade, que ele atua no movimento estudantil e social. Ele é membro e um dos fundadores da UP, da Unidade Popular, e da UJR, União Juventude e Rebelião. E hoje ele está como membro do DCE da UNB. Caio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, esse espaço tão importante aqui, dividir esse espaço com pessoas ilustríssimas para a gente poder fazer esse debate dessa pauta que hoje é central para a classe trabalhadora do nosso país. Muito bom. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês já seguirem a gente em todas as plataformas de podcast e também nas nossas redes sociais. Nós estamos lá como o Sindicast. Então comenta, curte, compartilha e vamos para o debate. Carol, você que atua nas redes sociais, esse debate, o fim da jornada 6x1, ele começou pelo TikTok. E não começou, como eu disse, através do sindicalismo ou pelas ruas. Como é que você vê essa alteração na nossa militância? O que você vê de diferente que agora a esquerda parece que talvez tenha que aprender? Enfim, como é que você vê isso?
Olha, é uma boa pergunta, até porque como publicitária eu entendo muito de redes sociais, trabalho muito com algoritmo, estratégia digital, e eu acho muito importante esse papel que a esquerda tem feito de entender a importância das redes sociais para chegar na maior parte da classe trabalhadora, sabe? Que hoje acessa as redes, busca informação ali na internet e acaba encontrando a gente. Então, sobre essa relação do TikTok também, eu venho do TikTok como uma criadora de conteúdo que tem uma rede grande lá de influência, e eu vi esse movimento crescer no TikTok. Então, tipo, eu vi o Rick Azevedo lá no comecinho fazendo os vídeos dele, falando sobre as situações que ele vivia enquanto trabalhador, enquanto vendedor. Vi amigas minhas junto do movimento VAT, a Andressa Kerry, a Fernanda, a Shimano. Então, todas elas já criavam conteúdo no TikTok e se juntaram mesmo para, de alguma forma, informar as pessoas da importância dessa pauta. E foi algo que o Rick Azevedo, numa dor dele, de vivência de trabalhador, que eu também já estive nesse lugar como vendedora de shopping, a gente sabe como é que do desespero mesmo, do burnout, da depressão, da ansiedade, da necessidade do descanso, sentiu a necessidade de organizar pessoas por ali. O Rick viu que dava por meio do TikTok, o algoritmo, ele amplifica muito mais dentro do TikTok do que no Instagram, no YouTube, e conseguiu alcançar mais pessoas, independente se eram pessoas de direita ou de esquerda, ele estava ali para dialogar com os trabalhadores. Ele só queria realmente chegar na maior quantidade de pessoas possível. E aí entraram outras influenciadoras muito grandes, né? Como a Andressa Kerry, que tem mais de 5 milhões de seguidores no TikTok. E eles começaram esse movimento VAT ali mesmo, de organizar esses militantes que já estavam criando conteúdo nas redes e de uma forma organizada, sabe? De todo mundo criar conteúdo junto, falar sobre pautas semelhantes junto. Até mesmo, se eu não me engano, a playlist da Andressa Kerry no TikTok deve ter mais de 20 vídeos explicando só sobre o movimento VAT, o fim da escala 6x1. Eu também desenvolvi vários conteúdos desde 2022, se eu não me engano, que foi quando o Rick começou, 2022 ou 2023, até agora. A gente foi lançando conteúdos e a gente percebeu que era isso que chegava nas pessoas. A galera buscava uma informação didática, com uma linguagem acessível, e que não simplesmente focasse única e exclusivamente no trabalhador de esquerda, mas sim na classe trabalhadora no geral, sabe? Eu acho que esse foi o papel essencial que o Rick Azevedo trouxe para dentro do movimento, porque ele trouxe uma linguagem acessível, didática e que dialogava independente de quem fosse a ideologia daquele trabalhador. Aquele trabalhador vivia aquela dor, sabe? Então, tipo, independente se a pessoa é de direita ou de esquerda, ela sabe o que é ter um burnout numa escala 6x1. Ela sabe o que é não ter descanso, ela sabe o que não é tempo de qualidade com o filho. Então, foi muito nesse meio, assim, de entender como a rede social poderia chegar em qualquer pessoa e furar a bolha mesmo, porque o TikTok ele não te deixa preso dentro de um algoritmo como o Instagram, como o YouTube e tal. Você acaba recebendo vídeos que às vezes você não segue a pessoa, você não acompanha, mas aparece ali para você, né, na For You, e isso foi chegando os conteúdos em muitas pessoas, foi crescendo, até que se transformou no movimento VAT, né, que virou um movimento grande mesmo, até o Rick Azevedo conseguir chegar na Erika Hilton com a proposta, falar realmente sobre isso, chegar aqui realmente na Câmara dos Deputados. Ele se elegeu como vereador agora no Rio de Janeiro também. Então, foi essa movimentação que foi levando, e é muito importante trazer, né, esse papel das redes sociais nisso. Porque se o Rick Azevedo talvez estivesse apenas nas ruas e não estivesse ocupando as redes, talvez ele não teria chegado em tantos trabalhadores como ele chegou, como outras influenciadoras chegaram, que depois teve o auxílio da Erika Hilton também, que tem uma grande plataforma. Então, eu acho que foi muito importante mesmo esse movimento de entender a relação de redes e ruas, que eu sempre falo para as pessoas desse conceito de você entender que redes e ruas estão conectados. Você tá no ônibus, você tá no ponto de ônibus, você tá no metrô, você tá no celular. Você tá indo para casa no celular, às vezes ouvindo um podcast, vendo um vídeo no Instagram, no TikTok, no Facebook. E é ali que nós militantes temos que estar. Onde as pessoas consomem conteúdo, onde elas se informam. Porque hoje muitos trabalhadores não vão assistir televisão no meio da tarde. Eles não têm como. Sim. Eles não têm como estar ouvindo a rádio no meio da tarde. Mesmo que tenham muitos, por exemplo, Ubers que estão ali ouvindo a rádio. Então também é um lugar pra gente ocupar, né? Sim. Mas assim, todos os lugares é importante a gente ocupar, e as redes acaba sendo um pouco mais democrático, digamos assim, entre aspas, porque a gente sabe que as Big Techs que controlam esses espaços. Mas da gente ter esse entendimento do algoritmo e conseguir utilizar esse algoritmo ao nosso favor, de conectar os movimentos de rua, que a gente já panfleta nas ruas, distribui jornal, entra em contato com as pessoas, levar isso para as redes também, para utilizar o conteúdo como uma forma de panfleto também, né? De panfletar a informação por meio do nosso conteúdo.
Então, foi muito interessante observar todo esse crescimento nas redes e ter visto isso de perto, sabe? De ver o Rick entrou em contato comigo, me mandou os panfletos também, como que eu poderia divulgar essa informação, como que eu poderia divulgar a petição. Então, é muito organizado, sabe? Muito organizado e realmente é muito louvável, de se admirar muito como um trabalhador simplesmente olhou para sua própria dor e falou: agora a gente precisa acabar com essa escala extremamente abusiva, porque se eu não aguento, outras pessoas também não aguentam. E ele só veio para as redes, falou o que ele vivia, trouxe sempre os comentários de pessoas falando: eu vivo isso também, eu também passo por isso, eu sou mãe, não tenho tempo com meu filho, eu sou pai, não tenho tempo de descanso, de lazer, nem nada. E aí o movimento só cresceu e hoje a gente tem contato com o movimento VAT na maioria das redes, na Câmara, estamos vendo vários projetos, mas isso tudo começou por um trabalhador que estava exausto e que ele pensou em reunir outros trabalhadores que também estavam exaustos e queriam um pouquinho de descanso, sabe? É uma mudança, é muito interessante você trazer um pouco desses bastidores pra gente, mas é uma mudança significativa, pelo menos para minha geração, não sou tão jovem como vocês, mas a gente vê essa mudança, né, das redes sociais. A rede social, ela é um bebê, ela acabou de chegar. A gente viu ela chegando e ela transforma até a própria militância, né? Porque, como eu já trouxe anteriormente, a redução de jornada, ela existe, a primeira lei do trabalho, ela é de redução de jornada de trabalho, assim, então ela é muito pré-histórica, né, nas relações com o capital. Aí eu queria entender, assim, principalmente você, Caio, que é uma liderança dos jovens, né? Como é que você vê, assim, por que era a mesma pauta de reivindicação, tá? A redução da jornada de trabalho, o Rick, lógico, ele trouxe ali o VAT, né? Não só o Rick, você trouxe diversas pessoas que fazem parte. É importante sempre a gente mencionar todo mundo, né? Que nunca é um trabalho individual, é sempre uma luta coletiva, né? Mas que, ainda assim, você tem o sindicalismo pautando nas suas lutas a redução da jornada de trabalho, os sindicatos comerciantes também pedindo pelo fim da 6x1 há muito tempo. Só que aqui, nesse episódio, aconteceu alguma coisa diferente. Por que ele conseguiu se comunicar tão bem? Foram só as redes sociais? O que mais ele talvez tenha inovado? Eu acho que até é um pouco disso que a gente estava conversando também, né? Muitas vezes a gente pensa que os meios de comunicação como se fossem excludentes. Ou eu uso a rede social, ou o rádio, ou a televisão, ou o panfleto, ou o jornal impresso. Mas as coisas precisam ser complementares, né? Perfeito. Então, e as lutas, elas precisam ser complementares. Então, a gente pode usar tanto as lutas de rua, as lutas sindicais, a luta parlamentar, como o Rick está entrando na luta parlamentar, o debate nas redes sociais, que é importante para a conscientização. Então, inclusive, fazer podcasts, esse tipo de atividade é importante porque... E tudo se complementa, uma coisa ajuda a outra, impulsiona a outra. E eu acho que o caminho foi nesse sentido, porque ele pegou uma plataforma que conseguiu dar um alcance grande para esse debate e conseguiu fazer o que muitas vezes a gente não consegue fazer. Que tem vários debates que ficam pautados nas redes sociais, no TikTok, no Twitter, etc., e que a gente não consegue fazer ganhar as ruas. E eu acho que o diferencial foi esse. Iniciou nas redes sociais, mas não parou ali. Ali foi a fagulha que deu. E ali deu um impulso. Mas se tivesse parado ali, certamente ia ter sido um debate limitado que ia ficar um determinado tempo. Mas iniciou ali, ganhou corpo nas ruas, e aí eu acho que os movimentos sociais vieram junto nessa onda, assim, e eu acho que isso foi importante. E eu acho que é importante a gente fazer esse debate, porque hoje a juventude, né, como você perguntou, a juventude hoje é a mais afetada nesse debate, assim, porque eu tô na universidade, faço licenciatura. A realidade é que as pessoas, mas professor não é escala 6x1. Depende, porque na realidade trabalha de segunda a sexta e no sábado e no domingo tem que corrigir prova, tem que preparar aula, às vezes 7x0. Então a gente tem uma realidade que a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta para que os professores tenham 30 horas em sala de aula e um tempo de preparação das aulas, mas infelizmente como as coisas hoje não são do jeito que a gente gostaria, então a gente pensa às vezes em categorias, mas tal categoria não é 6x1, mas no final das contas, se for olhar, trabalha 6 dias, 7 dias por semana, não tem tempo de descanso, e eu acho que a juventude hoje está num caminho que
e muitas vezes pensa a luta da questão das... E aí é um debate ganhar as redes sociais, as ruas e as universidades, as escolas. Eu acho que as escolas ainda mais é fundamental, porque existe, eu acho, hoje uma grande ilusão que tem sido vendida para a juventude de você ser o seu próprio patrão. A reforma do ensino médio trouxe isso. Tem aula de empreendedorismo. Então, eu não sou afetado pela escala 6x1 porque eu sou empreendedor. Eu faço minha própria jornada de trabalho. Mas, geralmente, é a pessoa que vai ser a primeira a rodar em qualquer crise que tiver, em qualquer problema, vai cair na escala 6x1. Vimos na pandemia, né? Vimos na pandemia esse resultado. E é a juventude que, via de regra, vai para os postos de trabalho mais precarizados, que vai para trabalhar no shopping, que vai para trabalhar em todas essas questões que, no final das contas, é a mais afetada e que hoje tem esse discurso vendido, né? Você pode ser seu próprio patrão. Então, você faz o seu próprio... A gente estava conversando mais cedo da pejotização. Sim. Pronto, você é seu próprio patrão. Você faz o seu horário do jeito que você quiser. Mas não é uma realidade. Na pejotização, na verdade, não faz o próprio horário, né? Você ainda vai ter que cumprir, por exemplo, a pejotização. Inclusive, nós gravamos o último episódio, falamos aqui sobre pejotização, mas é bom lembrar, a pejotização ela é diferente da uberização, a plataformização. Na plataformização, você adere ali e você trabalha, em tese, para sua sobrevivência, a jornada que você achar isso, em tese, consegue sobreviver com o que se paga. Na pejotização, nós tivemos o caso, por exemplo, de garis, que foram pejotizados, e que eles tinham... Você tem jornada de trabalho, você bate ponto, só que você tem uma relação de MEI. O PJ é nesse sentido, assim, de pejotização, de trabalhar de escala, assim, você ter horário de entrar, de sair, ponto, cobrança de chefe e tudo mais, e... você é PJ. Tipo, você tá lá só com o seu contrato, você não tem direito trabalhista nenhum, mas você faz as mesmas coisas que uma pessoa CLT faria sem direito nenhum. Sim. A pejotização, ela é o fim mesmo da relação de trabalho, inclusive. Ela é uma fraude, né, da relação de trabalho. Mas vamos deixar a pejotização para outro momento, mas só relembrar, assim, a fundamental importância da pejotização é que não há debate sobre 6x1 se o Supremo julgar constitucional a pejotização plena, né? Do jeito que eles querem julgar. Porque aí, o que a gente está falando é de uma relação entre duas PJs, né? Sim. Que não é verdade, mas ela em tese seria duas empresas, como se fossem duas empresas, e você não tem a proteção, né, do Estado na relação de duas empresas, ou tem uma proteção muito mínima de fraude, enfim, coisas bem, bem menores. Inclusive, eles vão julgar isso, se vai ser julgar, se essa fraude, a pejotização, se ela vai ser na justiça comum ou no trabalho, a tendência aí para a justiça comum. E se for pejotizado do jeito que, em tese, tudo aponta que vai acontecer. E aí, isso realmente é um caos muito grande, um momento de mudança completa nas relações de trabalho. Então, a importância... E aí eu quero já trazer voltar para o assunto de como que conseguiu dialogar tão bem, porque eu acho que a principal experiência que a gente tem que ver da 6x1 é que a gente tem muitas pautas legítimas. Como a gente estava falando aqui da pejotização, que ela até, na minha visão, ela é maior do que a 6x1, porque ela afeta completamente. Aí você não vai ter 13º, você não tem férias, você não tem nada. Você tem o que você conseguir individualmente negociar com quem te contrata e tendo jornada de trabalho, né? Mas ela não comunica. Ela não está num debate tão amplo como a 6x1. E é esse o que eu acho que a gente, talvez, nosso desafio, e é o desafio do sindicalismo também, tentar enxergar como o VAT conseguiu tão bem se comunicar com a população. Você falou muito um termo que é muito do marketing aí, que às vezes falam comigo e eu fico meio perdido, que é o tal da dor, né? A dor disso, a dor daquilo. Para mim... Que são os afetos, né? Que tu tem. A dor é um afeto. Então, você né? acaba... eu falo muito sobre isso em relação aos extremistas, extrema-direita. As pessoas, os trabalhadores, eles já sentem raiva
do sistema, eles já sentem ódio de serem explorados. Eles só não sabem dar nome para as coisas, eles não veem o gigante dentro da sala, que é o capitalismo, eles não veem o problema no sistema, eles não sabem nomear. Eles até falam que eles são antissistema, que o sistema é o problema, que o Estado é o problema, mas geralmente eles não percebem que é o sistema capitalista, que é o Estado burguês. E acaba que a extrema-direita e até mesmo os próprios liberais, eles cooptam esses afetos, essa raiva, essa angústia, esse ódio, sabe, que já faz parte dos trabalhadores, que já estão cansados, que já estão sendo explorados, e eles cooptam esse sentimento. E eu acho que é aí que nós temos que entrar, de ter essa empatia com o trabalhador, entender quais são as dores dele e organizar essas dores, para mostrar que nós temos um projeto alternativo. Eu acho que essa é a maior importância do nosso trabalho enquanto militantes do nosso campo, que é realmente ver as dores do trabalhador, ter a empatia por essas dores, porque a gente também vivencia elas, e, de alguma maneira, trazer o projeto alternativo. Falar, olha, Pronto. o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto, porque, assim, o que me parece muito... Eu nesse momento, estou muito inspirado na professora Valdete Souto, pessoa brilhante, quem não conhece, joga aí no Google, ela tem artigos, entrevistas maravilhosas e quero algum dia ter o privilégio de estar aqui com ela aqui também. Eu sinto que o VAT, ele não falou, tá, sobre a redução da jornada de trabalho. O nome VAT não é redução de jornada de trabalho. Vida além do trabalho. Ele muda o eixo do ângulo do ideal, né? Ele torna uma pauta que é histórica, né? Gente, redução por redução, para quê? Para que eu vou querer reduzir só? Isso é importante, mas e aí? Porque quando tu fala redução, as pessoas também pensam que vai reduzir salário. Se você utilizar o termo de redução da jornada, logo vem na cabeça de muitos trabalhadores se vão reduzir minha jornada, eu vou receber menos. Até porque e não vai ter escala rotativa. Exato, e não vai ter escala rotativa e outras coisas assim. Mas ele propõe também, que é uma coisa que eu sinto e queria ouvir vocês em relação a isso, que eu acho esse um ponto muito importante, principalmente para o sindicalismo. O que a esquerda está pautando? Agora, com o VAT, a gente começa a pautar uma vida além do trabalho. Né? E a gente começa a pensar nos nossos direitos, não para ter um salário melhor, para pagar mais conta. Né? Que é o tradicional, você quer um salário um pouco melhor para conseguir pagar um pouco mais de conta. Aí você muda, não, eu tenho direito ao lazer, a gente não quer só comida, aquela coisa que agora virou até legal de cantar nos atos, né? Que a música acaba explicando o que é o VAT sozinho. Mas a gente começa a mudar o eixo do trabalhador para enxergar também, olha, peraí, vamos olhar agora para o outro ângulo. Isso aqui pode proporcionar uma vida, além de trabalhar, porque se você parar, apagar os conceitos que a gente tem, joga eles para o lado assim e diz, o que é um trabalho, uma relação de trabalho que você trabalha praticamente todos os dias, você não tem tempo para comer direito, você não tem tempo para descansar, você não tem tempo para ver sua família, você não tem tempo para ir ter um lazer, você vai acabar na escravidão. Você vai ter, isso aqui é escravidão, então, né? Então, queria ouvir vocês nesse sentido. O que vocês acham? Se isso teve interferência também para conseguir se comunicar melhor, ter um ideário. Né? O que a esquerda está pautando antes do VAT ou paralelamente ao VAT? Eu acho que tem algumas coisas até que você estava falando, assim, que a gente teve um processo nas últimas décadas, nos últimos anos, de destruição de direitos muito grande. E você começou falando disso, inclusive, na introdução aqui do podcast. A gente vem de décadas de lutas defensivas, lutas para não perder direitos. E agora parece que a gente está tendo um respiro de uma luta ofensiva, uma luta para a gente ter mais. E eu acho que isso é uma questão que eu acho que até ligado ao sindicalismo, assim, que é importante, que eu pelo menos lembro, assim, né, de estudar, de ver as coisas que você pega, até mesmo as relações de trabalho e sindicais, etc. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você tinha outro tipo de relação, até mesmo da garantia de direitos e de alguma tranquilidade, assim. Por mais com todas as precarizações, os problemas, Sim. as dificuldades, eu me recordo muito, eu sempre penso num exemplo assim, a minha família é de Volta Redonda, né? A cidade foi criada pela Companhia Siderúrgica Nacional. E lá, o centro da cidade é a Vila dos Operários, que inicialmente era o local onde as pessoas moravam, que é em frente à fábrica. Então, as pessoas, além...
tudo bem, trabalhavam muito, tinha muita exploração, mas hoje a gente ainda vive uma outra exploração, que é o processo, inclusive, de gentrificação da cidade, que a pessoa não mora mais perto do trabalho. Então, para quem é das grandes cidades, a gente aqui de Brasília, a coisa mais comum é a pessoa morar no entorno do Distrito Federal e demorar 2 horas para chegar no trabalho todo dia, mais 2 horas para voltar, além do tempo que já está trabalhando. Então, o que eram 8 horas de trabalho diária já viraram 12, 13, porque é o tempo no transporte público e tudo mais. Então, acho que ainda tem esse outro elemento para a gente considerar, o grau de a vida que tem que estar sempre acelerada. Eu acho que um outro ponto que você tocou que é importante, que eu acho que hoje as redes sociais e todo esse processo, a propaganda que a burguesia faz, que os grandes meios de comunicação fazem você precisa ser produtivo 100% do tempo. Então, a gente não saiu da cena do debate, eu acho que com isso volta o direito ao ócio, a você descansar. Porque como ser produtivo se você não descansa? Né? Tipo, eu tava vendo agora, recentemente saiu uma notícia, na verdade, isso é um dado, falando que a cidade que eu morava antes, Joinville, é uma das cidades que mais tem burnout no estado de Santa Catarina. E é uma das cidades industriais, que tem operários que chegam a desmaiar nas indústrias, nas fábricas, de tanto que eles trabalham ali na linha de produção. Então, tipo, como que você vem com um discurso que esses empresários vêm, né, falando alta produtividade, vocês têm que produzir mais, não sei o quê. Como você produz exausto? Como que você produz cansado? Digo isso também como alguém que trabalhou em shopping em escala 6x1. Eu trabalhava numa loja de tênis que eu tinha que ficar descendo escada o dia inteiro com 5 caixas, porque o patrão fala que tu não pode descer só com uma, porque tu não tá ali pra atender, tu tá ali pra vender. Então, a pessoa chega pedindo uma, tu tem que descer com 5 caixas pra tentar convencer aquela pessoa a levar 3, 4 tênis que tem ali, né? E tu fica exausto já no final do dia. Chega o fim da tua escala de 6 dias pra tu folgar no domingo, ou tu folgar na segunda, ou às vezes tu tem uma meta pra bater, que eles colocam uma meta super acima do que você consegue alcançar, e você às vezes até vende a sua folga de você trabalhar na tua folga, trabalhar no teu dia de descanso, o dia que tu ia lavar a roupa, o dia que tu ia limpar a casa, que daí não é nenhum dia de descanso, né? Porque quando a gente vai falar de trabalho doméstico, aí entra as mulheres na dupla jornada de trabalho também. Porque a gente, além dos 6 dias que a gente tá trabalhando ali, a gente chega em casa no final do dia, tem roupa pra lavar, tem comida pra fazer, tem a marmita da semana, tem o filho pra cuidar, tem tudo pra organizar. Às vezes até marido, né? Exato. E dependendo da relação da família, né? Tu tá cuidando até do teu marido, fazendo a comida do teu marido, lavando a roupa dele, deixando a janta dele pronta, organizando o dia. Então, isso é exaustivo demais. Quando você vai pensar, assim, os trabalhadores que trabalham em shopping, que trabalham em McDonald's, que trabalham na área de alimentação, é muito desgastante. Farmácia. Supermercado. Cara, é tanto lugar, assim, que tu pensa... você vai num sábado, num domingo, sei lá, 9 horas da noite, tá ali a pessoa trabalhando no supermercado, atendendo você. Tá no final do dia no shopping, tipo, dezembrão. Quem tá assistindo, provavelmente... Quem trabalha em shopping sabe. Cara, dezembro, você entra, às vezes, 9 horas da manhã, antes do shopping abrir, e você só sai quando o shopping fecha, que é 11 horas da noite. E isso no dezembro. Então, imagina a cabeça de um vendedor de loja, um estoquista, um caixa, alguém de supermercado, que vive esse dezembrão e tu não tem folga. Tu não tem descanso. E os gerentes, eles te estimulam a trabalhar mais e mais e mais, porque você vai receber mais. Só que depois tu descobre que, por exemplo, eu vivenciei essa situação de trabalhar nos domingos que eram pra ser os meus domingos de folga e receber menos, por conta do descanso semanal remunerado. Então, tipo, depois você vai olhar, você fala, cara, mas por que eu recebi menos aqui? Daí o patrão olha pra ti, então, sabe os domingos que você trabalhou, os sábados, as tuas folgas que tu tinha? Tem o descanso semanal remunerado que daí não vai entrar, porque você trabalhou nesses dias. E como eu falei antes pra vocês até do episódio, eu vivenciei situações que eu entrei com 18 anos no shopping. Foi o meu primeiro emprego. Eu imagino que muitas pessoas, muitos adolescentes, é o primeiro emprego, né? Porque a gente não tem experiência nenhuma, a gente não conhece o mercado de trabalho, a gente tá saindo do ensino médio querendo, às vezes, pagar a faculdade, querendo, de alguma maneira, sei lá, alugar seu próprio apartamento, viver sua própria vida. E o shopping é o primeiro lugar que muitos adolescentes que estão agora chegando na fase adulta estão indo. E a gente não tem acesso a direito trabalhista. A gente não sabe o papel do sindicato. A gente não sabe de nada. E eu vou falar pra vocês uma experiência que eu tive trabalhando numa loja, assim, gigante, né? Numa loja que é internacional, digamos, a marca. E, cara, foi o lugar mais exploratório que eu já trabalhei na minha vida. Tipo, de realmente outro trabalhador te explorar porque ele vai receber mais, mas de você mentir o seu ponto,
sabe? De você... a gente falando aqui de escala 6 por 1, é importante falar isso. Que, por exemplo, eu chegava 9 horas da manhã e, de acordo com a legislação, você não pode fazer esse trabalho de dobrar o horário. De você entrar 9 e sair só 11 horas da noite, ou de você trabalhar no seu dia de folga, enfim. Só que os patrões, isso em várias lojas que eu trabalhei, tá? Chegavam pra gente e falavam assim, seu ponto, dá uma mudadinha aí, coloca que você entrou no horário certo, porque o sindicato vai brigar. Era isso que eu ouvia. Imagina uma menina de 18 anos que acabou de começar o mercado de trabalho ouvindo que o sindicato vai brigar. E corre o risco de ser demitida. Se você não mudar o seu ponto, eu vou contratar alguém que vai mudar. Exato. Mas E daí tem você pensa, né? Tipo, por exemplo, daí aconteceu com o meu noivo, de ele trabalhar um dia que não podia estar a loja aberta, todas as lojas do shopping estavam fechadas, e a única loja que estava aberta era a que ele trabalhava. Meses depois, ou anos depois, não me lembro, o sindicato ressarciu o valor que ele trabalhou naquele dia, porque passou alguém do sindicato, viu que ele estava trabalhando um dia que não era para trabalhar. E pra vocês verem, né? Tipo, os trabalhadores de shopping, eles são até incentivados a serem contra os sindicatos. Sim. Porque quando você entra no mercado de trabalho, você não tem informação sobre o direito trabalhista, você não sabe o que é um sindicato, você não sabe o que é sindicalismo, nada disso, e o teu patrão fala que o sindicato vai brigar contigo e que tu pode perder teu emprego se você não mentir teu ponto, você, enquanto trabalhador, começa a ver como sindicato. Sabe? E daí depois você descobre, por exemplo, no caso do meu noivo, que foi aí que eu falei, caraca, o sindicato, então ele foi lá e fez uma coisa boa. Foi aí que eu comecei, caraca, então o sindicato não é malvadão assim. O sindicato não é o que o meu gerente tá querendo dizer, porque ele sabia que poderia levar multa, um monte de coisa, que o sindicato ia chegar ali pra defender a gente, na verdade. Né? O trabalhador que tava sendo explorado. No fundo, eu acho engraçado esse ponto de... O sindicato, essa entidade... A entidade sindicato. Essa entidade. Existe uma coisa chamada sindicato. Não, mas se você trabalha, você tem alguma relação com o sindicato. Eu costumo até dizer que no Brasil não existe essa... você ser ou não ser sindicalizado. É uma tese meio maluca que eu disse. Eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, você pode não contribuir para o sindicato... com dinheiro ali, a contribuição, você tem essa liberdade sindical de não fazer a contribuição. Mas todas as decisões, como ele faz negociação coletiva para todo mundo, para toda a categoria, né, você vai ser afetado por essa negociação coletiva. Então, você fala assim, mas eu não quero ser afetado. Você não tem essa opção. Legalmente, você é afetado. E aí, então você é sindicalizado. Assim, não sindicalizado essencialmente, tecnicamente você não é sindicalizado, mas você está vinculado ao sindicato, querendo ou não. Porque qualquer efeito que o sindicato tomar ali na negociação coletiva, ela vai te atingir. E outra coisa também que as pessoas confundem muito, e esse espaço é importante a gente também explicar, o sindicato ele não é alguém. Você é o sindicato. Sim. Na verdade é o seguinte... Tem algumas pessoas que são eleitas ali para liderar o sindicato para as reivindicações. A gente junta lá todos os trabalhadores e fala assim, o que a gente quer? A gente quer redução da jornada de trabalho, quer um aumento, quer plano de saúde ou quer alguma coisa. Faz uma pauta de reivindicação e aí depois aprova ela. Quem fez essa pauta de reivindicação? A Assembleia aprovou. Ou seja, a Assembleia juntou os trabalhadores que estavam lá do shopping, juntaram. Eu quero que eu não possa... Assim, você falou de um caso do ponto. Então, é jornada de trabalho. Então, só pode isso. Caso houve uma negociação do sindicato com o patrão e o patrão concordou que a jornada de trabalho seria X. E ali, se houver um descumprimento... daquilo não foi o sindicato que tá alguma coisa. Brabão, o sindicato vai o sindicato brigar. Brabão tá brigando. O sindicato vai fazer aquilo que é o papel dele mesmo, fiscalizar como é que estão as relações de trabalho, para dizer, aquilo que a gente combinou coletivamente está sendo descumprido. Ei, patrão, você que falou que não ia ter essa jornada, você está descumprindo. E se você estiver insatisfeito, não, eu quero outra pauta de reivindicação, eu quero outro tipo de luta... Com quem que você fala no sindicato? Você se organiza com os demais trabalhadores à sua volta para ir na Assembleia disputar quais vão ser, né? E é por né? Você levanta a mão, todo mundo tem direito a voto ali, sendo sindicalizado ou não. Vai lá e vota e disputa a direção do sindicato, enfim. O sindicato, ele não é
é uma figura assim do Estado que está ali corrompida para alguma coisa. Não, são os próprios trabalhadores. Quem é dirigente sindical, ele está como sendo dirigente sindical. Depois ele pode sair, enfim. Mas eu achei muito interessante esse debate de a questão da jornada 6x1, ela levar para a vida além do trabalho. Mas tem um ponto que eu vejo que a direita hoje ela faz o quê? Não, a gente tem... eu não sou contra a jornada de trabalho, eu sou a favor de você escolher. De você trocar ideia com o seu patrão. Você escolhe se você quer trabalhar. Eu defendo, inclusive, quantas vezes vocês não viram aí esses caras defendendo... eu defendo, inclusive, o seu direito de trabalhar 7x0, se você quiser, sua liberdade. É porque todo mundo quer trabalhar 7x0 sem descanso, então, né? Eu acho que uma outra questão, até você falou isso, das pessoas venderem a folga. E não é porque as pessoas não gostam de folgar. É porque elas querem bater a meta. E porque, bater imagina, eu, por exemplo, vivenciei muito isso, imagino que muitas pessoas que vão assistir a gente também, você recebe uma meta, vamos lá, 200 mil. Já é alto? Uma meta de 200 mil pra você receber um salário de 1.600? É alto. Tá doido. E daí você ainda aumenta lá, sei lá, 2% daquela meta que você vai receber. Você trabalha o mês inteiro, você vendeu suas folgas, chega ali no dia 31, faltou R$50 pra bater a meta, você não vai receber sua comissão. Tá doido. E daí o que o trabalhador geralmente faz? Ele compra alguma coisa da loja pra conseguir bater a meta. Isso é o que mais acontece. Né? Ou ele compra do colega, e daí, tipo, tem loja que você não pode fazer compra de venda pra você mesmo, você compra pro seu colega. Então, são situações que você vê que tem um gigante na sala, que é o próprio capitalismo. Você coloca ali uma meta absurda pra pessoa cumprir, que geralmente eles falam que é 20% a mais do ano passado, que eles aumentam todo ano, independente se a economia tá falida, enfim. Você tem uma meta enorme pra cumprir, enquanto vendedor, enquanto caixa, toda a galera que tá ali. E você precisa trabalhar mais para você conseguir bater aquela meta. Porque nem na 6x1 você consegue bater. Você precisa dobrar o seu dia. Você precisa trabalhar no final de semana. Você faz tudo isso para chegar no dia 31, faltar 50, R$100 e você não recebe a comissão. E por isso que eu acho que tem que estar ligado umbilicalmente à questão da luta pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1, a luta pelo aumento do salário mínimo. Perfeito. Porque senão as pessoas vão... Então, beleza, eu não trabalho mais 6x1. Mas eu vou receber um salário, eu trabalho 5x2. Eu vou receber um salário de R$1.500, salário mínimo é 1.518 agora, né? R$1.518. O que eu faço com R$1.518? Nada. Então, eu vou ser obrigado a trabalhar no final de semana também, para fazer bico, fazer alguma outra coisa, para tentar chegar nos R$2.000 no final do mês, porque senão eu não consigo sobreviver. Então, e literalmente a gente trabalha para viver, né? Exatamente. A gente vive para trabalhar, na verdade. Por isso que é importante o nome do movimento VAT, porque literalmente, quando você trabalha numa escala 6x1, você vive para trabalhar. Você trabalha o tempo inteiro e por isso que vem o burnout, porque você não tem tempo de descanso. Daí eles falam, você não tá produzindo, você não tá vendendo, você não tá atendendo direito o cliente. Agora imagina você passar o dia inteiro lá dentro do shopping e, tipo, você não vê nem o dia. Você entra no shopping de manhã, cara, eu acho muito importante falar isso também. Não sabe nem que horas são. Você não sabe nem se tá chovendo lá fora. É um sentimento de prisão mesmo. De você pergunta pro cliente, quando ele entra na loja, como é que tá lá fora? Caramba. Cara, é bizarro. Tipo, você pergunta. É que porque quando eu entrei tava chovendo. Daí a pessoa fala, não, tá um baita sol lá fora. E você tá lá dentro já, ó, há horas. Daí a loja vai fechar. E você fica pensando, meu Deus, eu passei o dia inteiro aqui, não vendi nada. Às vezes você passa o dia inteiro e você chega pra dobrar, você não vende nada. E tem uma meta enorme pra bater. E você pensando, como é que eu vou pagar meu aluguel esse mês? Se eu for receber só o base, que na época que eu trabalhava no shopping era 1.447, pô, daí entra os descontos. Como tu paga teu aluguel? Como que você come? Porque vem, às vezes, o VR de shopping era bem baixo. Eu recebia R$15 pra comer no shopping. Você tem que comer no shopping, porque daí você tem ali tempo, né? A praça de alimentação. Você tem o teu tempo, às vezes é 15 minutos ou 1 hora, dependendo da escala que você faz. Você tem que ainda comer no shopping, caríssimo pra tu comer. Graças a Deus, tem algumas restaurantes que você vai que tem o do lojista, do estoquista, que você pode escolher, que tem um valor mais acessível, mas geralmente não é o valor do seu VR, você paga até a mais. E eu já trabalhei em loja que não tinha nem micro-ondas, não tinha geladeira. Eu levava a minha marmita e deixava lá, e se tivesse calor, azedava, sabe? Então, assim, além da gente trabalhar, viver para trabalhar, ainda é uma vida extremamente precária. Sim. Porque, imagina, toda essa realidade, quem trabalha em shopping, quem trabalha em mercado e passa exatamente por isso,
Cara, qual o futuro que você imagina pra sua vida? Você não tem tempo pra uma faculdade. Eu tive que trancar minha faculdade, porque eu tinha que escolher ou eu trabalhava no shopping, que era dobrado, ou eu trabalhava de manhã até o final do dia, e não tinha faculdade. Comecei a faltar, porque eu tinha que dobrar sempre, até que eu tive que trancar publicidade e propaganda. Só voltei algum tempo recente aí. Mas, imagina, não posso trabalhar, não tinha datas comemorativas com a minha família. Eu conheci, inclusive, meu noivo no shopping, a gente se conheceu trabalhando, porque ele trabalhava nas mesmas escalas que eu, então a gente acabava tendo um alinhamento de algumas datas de feriado parecido, algumas não, porque ele pegava folga, às vezes eu não pegava folga no mesmo dia. Então, até mesmo com a família fica difícil você manter um vínculo, sabe? Se eu tivesse filhos também, eu imagino como que eu ia cuidar dos meus filhos, sabe? Daí a necessidade de uma creche. As creches públicas, Fortuna. exato. Daí creche é uma fortuna. Você tem alguns empregos que te dão auxílio creche, mas outros não. Esse auxílio creche, na verdade, só fazendo um gancho aqui, ele foi uma conquista da luta dos trabalhadores do sindicato. Eles têm porque eles foi uma luta né, dos trabalhadores para empurrar, não, aqui você vai ter que pagar um pouco de creche. Porque daí tu também. pensa nesse trabalhador da 6x1, que momento que ele tem para cuidar do filho, para criar o filho, para educar, para ensinar a falar, para ensinar a comer, tudo. É sabe? Perde importante, esse tempo. É importante a gente deixar, você falou tudo, né? É importante a gente deixar isso claro também. Os direitos trabalhistas que a gente tem, ninguém nunca deu, né? A gente sempre conquistou. E a 6x1 também é um exemplo disso. Para a gente ter a 6x1, ou a gente luta para conquistar, ou você vê aí, se você olhar todo empresário, até para fazer esse episódio, eu tive que pesquisar um pouco o que os outros campos, né, estão falando sobre a 6x1. E você pode falar assim, todos eles são a favor dos direitos humanos, do trabalhador ter tempo com a sua... Eles falam. E aí falam, aí vem o que vale é só depois do mais, né? Mais, aí o impacto e tal. E muito do que eles falam, e é o que eu queria ouvir de você, principalmente você, Caio, que lidera, né, um dos líderes da juventude, há uma, para mim, eu chamo de falácia, mas eu não quero induzir a sua resposta, não. O jovem, até nas pesquisas que eu fiz, ele é quem mais apoia o fim da 6x1. Ele tem 10% a mais, a 6x1 já tem um índice maior, mas a juventude é quem mais apoia. Não tem um campo da direita que fala que o jovem ele não quer CLT, que ele quer um outro tipo de trabalho. O que você acha que o jovem hoje dos seus relacionamentos e o que você também pensa sobre isso? Então, eu acho que tem várias falácias sobre esse tema e inventam várias coisas e a direita liberal fala muitas coisas. Fala que a privatização, por exemplo, é para o bem da população, mas existem pesquisas que falam que, por mais de toda a propaganda que eles fazem, a maioria da população brasileira é contra as privatizações. Que é bom pro bolso deles. Que é bom só pro bolso deles. Essa questão da CLT, de tudo mais, eu acho que existe essa propaganda enorme de que você vai fazer o seu próprio horário. Mas eu acho que cada vez mais, pelo menos, que de certa forma a gente vive em bolhas também, né? Isso é inegável da gente dizer, mas pelo menos nos espaços que eu convivo e das pessoas que eu dialogo, existe muito... Eu acho que esse sentimento de CLT é horrível, é um sentimento que está cada vez mais sendo superado, porque as pessoas já estão entrando nessa questão da uberização, da pejotização, disso e etc, e já estão quebrando a cara, porque estão falando assim, pô, mas eu olho para o meu amigo ali, que é CLT, e ele, se ele for demitido, ele vai ter seguro-desemprego, ele não vai ficar desalentado. Eu olho para o meu amigo que é CLT e ele tem algum mínimo direito trabalhista, mas ele tem que bater ponto em horário. Sim, mas eu que trabalho de Uber, por exemplo, se eu não bater ponto e não bater horário, trabalha pra sempre, eu sou obrigado a bater ponto e bater horário também no final das contas. O meu amigo que é CLT, ele tem direito de botar o atestado. E ele vai, se ele tiver algum problema de saúde, ele não vai ter impacto na sua renda, assim, necessariamente. E eu que sou Uber, que faço o meu próprio horário, se eu ficar doente uma semana, acabou o meu mês, porque eu dependo dessa uma semana para poder fazer. Então, acho que cada vez mais as pessoas estão... Eu acho que não tem muita forma, assim, né? As pessoas, elas aprendem na prática com a sua própria experiência. A gente pode falar muita coisa, eu acho que é o nosso papel falar, tentar convencer, dialogar. E eu acho que essa questão dos sindicatos é o nosso desafio também, inclusive,
incentivar as pessoas a se sindicalizarem. Inclusive, eu acho que tem vários desafios propostos para esse próximo período, com novas categorias. Estava vendo aí um processo, acho que foi no ano passado ou retrasado. Os trabalhadores de TI organizaram, acho que no ano passado ou retrasado, uma greve internacional. Porque o cara está aqui no Brasil, mas ele trabalha para uma empresa que é alemã. E aí ele trabalha aqui, aí tem outro que trabalha da França, tem outro que trabalha da Argentina, então é uma organização interna. Como é que faz isso? No ano passado, criaram um sindicato dos trabalhadores da Amazon. É um novo desafio. Como organizar essa nova forma da classe trabalhadora? Então, acho que são vários desafios. Eu acho que a juventude, cada vez mais, tem visto com a sua própria experiência que isso, eu acho que ainda tem uma grande parcela que ainda cai nesse conto, nessa falácia. Não sei qual é a visão da Carol, assim, mas eu acho que cada vez mais... Dentro dos jovens, você está falando mesmo. Eu acho que ainda tem uma galera grande, porque a gente fala das redes sociais como um espaço que a gente consegue ainda atuar, porque é um espaço importante, porque se a gente fosse falar antes das grandes mídias, a gente não tinha espaço zero, né? Então, espaço zero nos grandes meios de comunicação. Então, a gente tem algum espaço. Mas nós ainda somos minoria. Então, somos muito minoria. Até porque é isso que a Carol falou, assim, as big techs que controlam. Então, um exemplo disso, eu faço parte do Jornal A Verdade. Nesse ano, o Jornal A Verdade teve a conta suspensa. Ficou 2 meses com a conta desativada. A justificativa do Instagram, da Meta, era que a gente feria como chama? A política deles. Porque a gente estava divulgando conteúdo relativo à questão da Palestina. Aí eles disseram que isso era divulgação de terrorismo. Ou seja, a qualquer momento, eles podem derrubar e a gente pode chorar à vontade. Não tem o que fazer. Por isso que é importante ter um movimento de base ainda nas ruas, né? Exatamente. Construindo. Por isso que é importante sempre falar que redes e ruas estão conectados. Porque se não tem um, não tem a potência do outro. A gente consegue crescer com os dois. E uma coisa que vocês estavam falando sobre essa questão dos jovens e CLT, eu fiz até um vídeo que viralizou muito, onde eu falava que eu tinha descoberto que os jovens estavam se xingando de CLT. Tipo, vocês já viram isso? Tipo, tem crianças de 8, 10 anos que talvez seja realmente por conta desse neoliberalismo dentro das escolas, mesmo desse pensamento das escolas de você ser educado para o mercado de trabalho, a sua vida vai ser o trabalho, você tem que pensar na sua profissão e não ser uma construção crítica, uma construção libertadora da educação. Essas crianças, por conta desse novo viés aí de empreendedorismo, de ser PJ, de ser autônomo, pela sua liberdade e tudo mais, eles estão começando a ver a CLT como um xingamento. Tipo, você é CLT, eu não vou ser CLT que nem você, porque olha só, esse daqui só vai virar CLT na vida. Mas a que você atribui esse movimento? Então, eu atribuí muito a esse viés neoliberal que está entrando cada vez mais nas escolas da pejotização, desculpa, pejotização não, de você ser PJ, de você... A precarização. Empreendedorismo. A precarização mesmo, exato. Tem aula de empreendedorismo, as crianças nas escolas com novo ensino médio estão... Mas eu acho que elas vêm também, eu acho que tem um elemento... Eu vejo a visão da liberdade, porque não sei se eles olham pros pais deles e veem, tipo, meu pai tá na 6x1, na CLT, não sei o quê, papapá, e não quer seguir essa linha e pensa, se eu for PJ, eu vou fazer meu próprio horário. Eu não vou trabalhar nessa 6x1, eu não vou, perder esse tempo que meus pais, às vezes, perderam comigo. Só que, pelo que você lê, às vezes, nos comentários ali dos vídeos, são muitos pais que falam, eu sou CLT e eu peguei meu filho xingando um amiguinho na escola de CLT. E daí eu tive que sentar pra ele e explicar o que era a CLT. O que é a consolidação das leis trabalhistas? Eu acho só que tem um elemento aí de, assim, é muito fácil hoje você olhar para a CLT e fazer os xingamentos que estão sendo feitos depois de um processo da reforma trabalhista, ou contra a reforma trabalhista, que você faz uma destruição dos trabalhos, a CLT precariza ao extremo, ela fica... o que gera ruim fica extremamente ruim, fica péssimo, e aí fala, tá vendo? É muito ruim. É claro, quando tudo que você piora, fica pior. Não tem uma mágica para você tratar aquilo como uma coisa boa. Mas do mesmo jeito que a gente tem esse movimento,
que fala que a CLT é um xingamento, você tem o CLT Premium, Sim. que também é É que tem um movimento da galera que eu já vi postando, olha só o tanto do meu VR, olha o tanto que eu falo disso daqui. Isso que eu acho muito legal. Olha os meus direitos. É, o CLT Premium. CLT Premium. O CLT Premium quem é? Uma categoria que conseguiu se organizar, que ela normalmente tem vários estudos que apontam que quanto maior o nível de sindicalização, maiores conquistas, maiores direitos você tem. Exato. Então, o CLT Premium nada mais são do que categorias. A gente está falando aqui de algumas categorias, né, dos comerciantes aí, mas tem algumas categorias, como você falou do TI, uma delas tem melhores, até tem a relação do mercado, mas principalmente os servidores públicos, de uma maneira geral, eles conseguem se organizar de uma maneira que o sindicalismo se mantém muito forte, as conquistas são cada vez maiores, né? E as reduções também cada vez menores. E aí você passa a ter esse CLT Premium. Mas reajusta o salário mínimo, porque assim, na pejotização a gente não tem salário mínimo, a gente tem nem salário. Estava falando aqui no episódio passado que você pode chegar... prestado, né? Não, você pode chegar ao extremo de o seu salário ser como são duas empresas, pode ser por prestação de serviço. Então, você ganha, por exemplo, você trabalha para mim e recebe um auxílio, assistência jurídica do meu escritório. Você não ganha nem trabalho. Só pela troca. Só pela né? permuta. É chegar ao extremo de ganhar um saco de farinha, sabe? Coisas horríveis assim, mas é permitido na troca de PJs, né? Mas faz na CLT o seguinte, majora o salário aí para R$5.000 o salário mínimo. O Diese diz que para as pessoas conseguirem se sustentar e viver uma família de 4 pessoas, acho que está perto de 7 mil. Depende do Deveria estado, ser o mas salário isso porque, como que ele faz esse estudo de EES? São as garantias da Constituição que diz que a Constituição tem que garantir. Quer dizer, desculpa, o que o salário tem que garantir? Sim. Se o salário tem que garantir moradia, saúde, lazer, tal, é com base no que a própria Constituição estabeleceu que o salário mínimo deveria garantir, aí quanto que custa o mínimo disso em cada estado. E aí o Diese faz estudo para chegar nesses valores. Se você colocar nisso um valor salário mínimo digno, é claro que ninguém vai querer ter eu faço meu horário, negocio com o patrão do jeito que eu quiser. Ou a CLT ela não tem importância, né? Mas depois de um processo de precarização, de destruição de direitos, como a própria a contra-reforma trabalhista fez, fica mais fácil a gente criticar e xingar, né? Mas vou dar um engate aí numa outra problemática, assim, vocês abordaram alguns temas e em algum momento, Carol, você falou assim, a direita muitas vezes ela pega um tema que a gente está apontando como um problema e ela toma aquilo e faz um outro tipo de propaganda, né? Quando a gente direciona para a vida além do trabalho, eu vejo algumas pessoas da direita falando, olha, mas quem é que tem vida além do trabalho hoje, se você for enxergar? É o empreendedor, não é o trabalhador. Claro que ele omite que ele só tem tempo... O empreendedor que ele está falando é um empresário que tem um capital mesmo para empreender. Mas eles falam que esse cara trabalha 7x0. Bota ele para trabalhar no shopping junto com a gente para ver se ele consegue fazer o que os trabalhadores fazem. Não faz, cara. Eu venho de um lugar de muito privilégio, né? Na minha vida, eu vim, né, sem dúvida nenhuma, de um lugar de muito privilégio. Quando eu ouvi falar da CLT, da CLT não, desculpa, da 6x1, eu já estava muito mais velho. E eu conheço muito essas pessoas que hoje defendem, os empresários aqui de Brasília. E eu tenho certeza absoluta que nenhum deles dão conta não de trabalhar. Inclusive... Eu vi lá em São Paulo, nós tivemos um vereador que deu 6 dias de trabalho, ele passou mal e foi pro postinho, não sei se chegou em vocês, mas teve um vereador, se não me engano, ele é do PL lá em São Paulo, eu nem vou falar o nome até pra não né, vai que aparece, se falar 3 vezes não vai que aparece, mas é um vereador lá que ele é muito contra o fim da escala 6x1, e o pessoal tava até brincando que, tipo, ele trabalhou 6 dias, tu conseguia ver lá na Câmara de Vereadores o tempo que ele trabalhou 6 dias e ele foi pro postinho de saúde porque a pressão dele baixou, ele começou a passar mal. Então imagina, uma pessoa que é contra o fim da escala 6x1, trabalhou 6 dias e passou mal.
Durante uma semana, Durante né? uma semana. Não é nem durante a vida Não foi, inteira. tipo, a vida inteira, não foi 3 anos ou 4 anos como vereador. Não, foi simplesmente 6 dias e passou mal e foi pro postinho. Agora, imagina colocar esse mesmo vereador que é contra o fim da escala 6x1 pra trabalhar no shopping em dezembro. É isso que eu queria e dizer, o né? shopping, E por isso que a gente até falou antes da questão da história ser a história da luta de classes, que é algo que Marx fala, e é exatamente o que a gente tá vivenciando agora. Uma luta de classes mesmo. O fim da escala 6x1 é uma luta de classes. Porque enquanto você vê os empresários falando, mas quem vai pagar essa conta? Quem que vai contratar? A gente vai ter que demitir. Você. Exato. Quem que Você vai vai ajeitar fazer. essa escala? Quem que vai não sei o quê? Eles estão pensando que eles vão perder lucro com isso, porque eles vão ter que contratar mais gente, eles vão ter que fazer escala rotativa, eles vão ter que manter o mesmo salário. Na cabeça deles nós vamos perder dinheiro aqui, nós vamos ter que contratar mais gente, o nosso lucro vai diminuir. A gente vai ter que gerar Enquanto emprego. no trabalhador, eles nem pensam que vão gerar emprego. Eles pensam que eles vão demitir. É isso que pensam, sendo que eles não pensam na escala rotativa que vai ter que aumentar pessoas. Claro. Enquanto os trabalhadores, não. Os trabalhadores estão falando, eu quero descanso, eu quero manter o mesmo salário, eu mereço folga, eu não tô aqui simplesmente pra bater meta pro final do ano e ir pra Disney. Sabe? É isso. Enquanto E tá eu lá acho o que trabalhador tem- trabalhando, o cara já tá pensando em qual viagem que ele vai fazer no final do ano com a família. Enquanto a gente nem vai ter folga, vai trabalhar enquanto ele vai estar no final de ano. Por isso que a gente fala que realmente a história das sociedades é a história da luta de classes. Porque todos esses avanços que nós tivemos de direitos trabalhistas, nós tivemos reação dos empresários. Nós tivemos reação das elites falando, não, a gente ainda precisa lucrar. A gente precisa ainda ter o nosso capital Eu crescendo. sinto isso. A mudança que a gente precisa fazer Né? na jornada 6x1, aí fala assim, não, mas espera aí, e o empresário? Assim, beleza, mas toda mudança que a gente precisar fazer, a gente tem que garantir o seu lucro, vai ficar difícil a gente fazer qualquer tipo As de pessoas mudança. sempre falam, e o empresário? Porque Quando eu você acho fala de que- qualquer direito do trabalhador, né? Você só escuta a pessoa falando, tá, mas e o empresário? Cara, e aí? Quando vocês vão olhar pro trabalhador? Porque o empresário é o tempo inteiro. Eu A acho maioria dos que- políticos são empresários. E eu Eles acho que votam a favor esse deles. debate é isso. É a questão da luta de classes e é esse tema, vai quebrar a economia. Certo? Sempre. E eu acho que nós precisamos colocar, eu acho que cada vez mais nesse tema da escala 6x1, quais que são as posições reais, assim. Então, beleza, pode ser que diminua os lucros. Nós não nos importamos com o lucro do patrão, Exato. tipo assim, porque é uma posição de conciliação isso. Você precisa pensar como é que vai manter os lucros de toda forma. Não, nós não temos que pensar como que vai manter os Perfeito. lucros. Nós temos que pensar como vai manter as pessoas vivas e trabalhando bem. Tendo qualidade e quer de vida. manter, vamos reduzir a escala 6x1, mas isso vai trazer problema da economia. Tudo bem, então o que a gente faz? Taxa as grandes fortunas. Não tem problema. Vamos mas taxar isso as grandes daí- fortunas e vamos tirar daí. Vamos parar de pagar a dívida pública. Porque todo ano nós pagamos 2 trilhões de reais de juros da dívida pública. Vamos fazer uma auditoria disso. O Plano Safra esse ano consumiu 400 As bilhões de isenções reais. fiscais. Vai quebrar né? a As economia, isenções mas aumenta o fiscais. número de deputados, É. aumenta aqui, Então, aumenta você ali. quer, tipo você assim. quer recuperar a economia? Então para de dar o Plano Safra. Mas o que eu Investe acho no pequeno interessante- produtor. Perfeito. O que eu acho interessante, assim, a gente esteve aqui com o Cobori e aí você faz essa pergunta da economia para ele fala, ele responde, mas isso não é uma questão econômica, isso é uma questão filosófica. Assim, que é um pouco o que a gente está falando aqui, né? Não, peraí, a escravidão, ela também tinha uma questão econômica envolvida ali, que pessoas eram escravizadas, E tratadas eles como lucravam em cima propriedade. de alguém que não recebia nada. E que não com o recebia nada e que agora, você imagina, você sai do nada para ter que pagar alguma coisa para essa pessoa. Deve ter mexido na economia de alguma maneira. Mas não era um debate sobre economia, era um debate filosófico. E aqui a gente está falando sobre a vida dos trabalhadores, a dignidade, né, da vida dos trabalhadores, viver além do trabalho. Ele leva para esse lugar também de, não, peraí, mas o debate aqui é sobre o quê? É sobre garantir lucros ou não? Qualidade de vida. Só tem um ponto que eu acho que dá para a gente também abordar, que eu acho interessante, que está entre esse lugar, entre esse aspecto que a gente estava falando, que é a questão da produtividade. Dizem que aumenta, assim, até numa pesquisa que eu assisti, tem um estudo da Unicamp que saiu recentemente. Eu tenho que até pegar ele aqui, vou ver se a gente deixa no YouTube, ali embaixo, pesquisa recente da Unicamp, em que diz que a origem, né, desse movimento agora da redução da jornada de trabalho, ele não foi nem pelos próprios trabalhadores, ela vem de uma pesquisa feita, ou de empresários feita lá na Nova Zelândia, que eles mostravam que a produtividade, que uma questão que às vezes parece meio óbvia, né?
você trabalhar com um sorriso no rosto, descansado, vai ser mais ou menos produtivo de você trabalhar com exaustão máxima, né? Qual dos dois vai trazer uma maior produtividade? E que eles falaram, não, tem um aumento, um ganho de produtividade. Do que vocês sentem, assim, a gente deve entrar nesse debate também sobre produtividade, se aumenta ou não aumenta, se mantém? Olha, eu acho que tem que entrar, mas porque eu acho que tem alguns limites, porque eu penso que até nos marcos da manutenção do capitalismo aumenta a produtividade e não traz malefícios para a economia, porque ao passo que a pessoa tem mais tempo livre, a pessoa vai consumir mais. Se você aumenta o salário, se você tem mais pessoas empregadas, são mais pessoas para consumir. Ou seja, até nos marcos da sociedade capitalista, tem dados, eu não sou economista, não tenho profundamente os dados aqui, mas que você pode, inclusive, estimular a economia nesse processo. Mas eu acho que nós precisamos ir para além e colocar mais profundamente para a classe trabalhadora em todos os espaços, seja na internet, mas eu acho que nós precisamos ter esse desafio, que nós que somos da esquerda, apresentar mais com sinceridade e sem ter medo de falar, nós, tudo bem, isso é nos marcos do capitalismo. E, de fato, no capitalismo, isso talvez não dê certo, mas nós não defendemos o capitalismo, nós queremos que essa sociedade acabe o mais rápido possível, porque é essa sociedade que, no final das contas, é responsável por isso. Eu acho que é isso que a Carol falou também. A gente precisa deixar claro, a escala 6x1 hoje, ela é um instrumento de manutenção do capitalismo. Perfeito. E nós queremos destruir o capitalismo. Então, eu acho que é, inclusive, um outro instrumento para a gente deixar mais claro isso. Olha, ou é você ou é o seu patrão. O seu patrão não é seu amigo, ele é seu inimigo de classe. E não é um inimigo pessoal, porque ele é chato. Não é isso, porque ele é feio. Não é isso. É porque os interesses dele são opostos aos seus. Porque à medida que você tem menos direitos, ele lucra mais. À medida que você tem mais direitos, ele lucra menos. E ele quer lucrar e você quer direitos. Logo, é impossível conciliar isso. Então, nós precisamos ir para dentro, eu acho, mais desse debate e até a gente, eu acho que se apropriar mais dessas questões, eu acho que ir mais para cima mesmo de conseguir discutir com a classe trabalhadora em todos os espaços, na porta da fábrica, a gente, assim, da Unidade Popular e de vários movimentos, a gente tem feito muito na rodoviária do Plano Piloto. Circulam 700 mil pessoas, 800 mil pessoas por dia ali. Por que a esquerda não está sistematicamente ocupando aquele espaço, entregando panfleto, fazendo roda de conversa, fazendo tudo o que for possível para a gente poder dialogar com essas pessoas? Porque essas pessoas precisam ouvir nas redes sociais e precisam não só ouvir, mas precisam falar também. Porque isso é uma outra coisa. As pessoas elas ligam a Globo e ouvem. Tudo bem. Mas elas querem um espaço em que elas possam falar também. Porque qual que é o espaço que o trabalhador entra no trabalho, ele não pode opinar sobre nada. Ele sai do trabalho, ele não pode... A mulher, então, chega em casa, aí que ela não pode dar opinião sobre nada. Ninguém pode... E nós queremos Não tem espaço espaço mais socialista do que o estoque de uma loja de shopping, sabia? Que todo mundo fala mal de todo mundo. Todo mundo fala da do meta, do patrão, do tempo de trabalho. A gente tem que fazer as assembleias do sindicato no estoque. Nos estoques, porque vocês vão ver exatamente isso. Eu tive conversas extremamente revolucionárias com trabalhadores dentro do estoque, coisa que, assim, hoje eu leio nos livros marxistas, mas que eu dialoguei. Eu dialoguei com eles. Eles não sabiam o conceito de mais-valia. Mas eles olhavam pra mim e falavam, pô, a gente faz 200 mil pro cara e a gente recebe 1.600. Marx bem aqui, ó. Era literalmente isso que a gente ouvia. Nossa, mas a gente fez 200 mil agora pra ele, um vendedor. Aí eu fiz 200 mil, mas veio 1.800 de salário. Você não precisa explicar pro cara o conceito de mais-valia, você não precisa falar os conceitos. Ele sabe, a dor tá ali, é isso que eu tava falando. A gente às vezes não precisa falar necessariamente os conceitos pra pessoa, é você ouvir. O mais importante é o trabalhador ser ouvido, porque ninguém ouve o trabalhador. A galera quer ouvir os empresários. Qual que é a opinião deles? Chamam os empresários para debater sobre os projetos envolvendo os trabalhadores. É difícil chamarem os trabalhadores. Por isso que eu achei também muito revolucionário o que o Rick fez, que ele falou, a gente vai trazer os trabalhadores para dentro da casa do povo, porque vocês trazem os empresários para falar sobre isso. Para debater sobre temas envolvendo o direito trabalhista, vocês trazem os caras que lucram tirando o nosso direito trabalhista. Eu já debati com um cara que ele falou na minha frente, assim, que direito trabalhista gera desemprego.
Porque é muito caro pro patrão pagar pelo direito trabalhista. O Barroso, Você vê? ministro do Supremo, ele falou que quanto maior proteção, isso pode prejudicar o próprio trabalhador, né? Sendo... Não, e tem várias estratégias. Uma das questões que eu estava pensando aqui, lembrando, é a questão da informalidade. Eu trabalhei algum tempo em bar, né? Como garçom, à noite, e era bico, assim. É isso, era na informalidade, não tem... Você recebe ali, tinha dia que eu recebia R$50, tinha dia que eu recebia R$100, e é isso aí. Conforme for... Tinha nem acordo prévio, o mínimo que eu vou receber. Nem isso, E às vezes contrato da comida assinado. que sobrou na cozinha, lá. Então, e eu lembro que tinha muito dessa estratégia também, inclusive de você jogar trabalhador contra trabalhador, que eu lembro que o dono do bar falava comigo assim, olha, amanhã você acha que é melhor eu chamar o outro fulano ou não? Porque se você der conta, ou você acha que você dá conta de tudo sozinho? Porque se você der conta de tudo sozinho, você vai receber um pouco a mais. Então, ou seja, não, eu sou contra ele. Porque o dia que ele ia, eu falava, pô, eu vou receber um pouco menos. Então, No não shopping quero era que ele roubar venha, venda. não. Era passar a venda pra venda. um, o gerente passava a venda pra outro, só pra ver sangue nos olhos. Literalmente. fila, pra ver tem a sangue fila, né? A fila de Se vez, você vai vai no lá e banheiro, fura você a fila. perde. A fila de Eu quem vai vejo também, atender. assim, a gente tem um pouco, nitidamente, a aceitação da jornada 6x1, né, para o fim da jornada 6x1, o impacto, né, que a gente falou já bastante do movimento VAT, ele foi muito grande. Eu sinto a direita levando esse assunto para um lugar de muito técnico e científico, que é muito o que eles fazem com a privatização, naquilo que eles perdem no debate. Não, gente, mas espera aí, vocês não estão vendo o efeito Ransons, que sobe, desce, ele retorna em V, e aí você fica assim, mas por que isso me explica alguma coisa? Mas então, e por esse efeito você não vai ter o direito, e é por isso que eu sou contra. E levam para um lugar supostamente de técnica, de ciência, de evidência de que você não deve ter acesso àquele direito, no fundo, como uma desculpa para negar o óbvio, né? E agora, eu queria também fazer uma pergunta para vocês, que é uma interpelação nossa, no nosso campo, que é o seguinte: o VAT, ele mobiliza muito nas redes. Eu já fui em ação, em atos do VAT aqui em Brasília. Eles não correspondem ao volume que o VAT tem nas redes. Será que a gente mudou mesmo o lugar? As ruas, elas não vão, ou pelo menos esse momento histórico que a gente vive, ele é um momento que as ruas vão ser enfraquecidas mesmo, até a gente... o que eu quero dizer é o seguinte: o sindicalismo, ele é muito acostumado com o movimento de rua, e ele acha muito que a rua é que vai trazer. Eu não estou falando que eu discordo disso, não, sabe? Eu tenho uma base aí muito forte que eu vejo assim, se a rua falou é porque eu até tenho um pouco de mística. Eu acho que as assembleias têm uma sabedoria coletiva até meio divina, assim, ou os atos também, eles têm uma coisa tão bonita, né, de reivindicação, de constrangimento de quem está causando ali a opressão. Mas por que será que a gente não o que a gente vê até como conquista, não mais resistência, a gente não enxerga exatamente nas ruas? Posso dar essa opinião? Porque Claro. a minha opinião é até um pouquinho polêmica em relação a isso, que eu já Vamos falei ver. para outros camaradas. Quando você trabalha na 6x1, você não tem tempo para ir numa manifestação, você não tem tempo para ir num ato, você não tem tempo para viver. Quem dirá para você reivindicar pelos seus direitos. Por isso que o movimento VAT cresce tanto nas redes, porque foi o que eu falei. Nas redes você tá no ônibus, você tá no metrô, tá indo para casa, tá lavando a louça, tá limpando a casa. Genial. Você tá ouvindo enquanto você tá lavando a louça, enquanto você tá fazendo outras coisas. Agora, para você ir às 2h para uma manifestação, onde você tá às 2h? Para você ir às 6 numa manifestação, onde você tá? Sabe? É isso que às vezes eu falo para muitos camaradas quando eu vejo uma manifestação que tá marcada no meio da semana, à tarde, ou 9h da manhã, ou no final de semana, que é o horário de descanso daquele trabalhador, você não vai ver a massa trabalhadora ali. Você não vai ver. Porque ele tá exausto, ele quer passar tempo com a família. Eu vi o pessoal questionando, poxa, mas no 1º de maio eu imaginava que ia estar cheio de trabalhadores na rua. O 1º de maio é a única oportunidade que esse cara tem pra ficar com a família, pra descansar.
sabe? É importante pra gente o 1º de maio, a gente sabe as reivindicações, só que agora se coloca no lugar do trabalhador Total. que finalmente ele vai ter um feriado. Que ele fala, meu Deus, finalmente o shopping vai fechar. Eu ficava esperando o 1º de maio pra eu ter o meu descanso. E olha o descanso, era o dia de lavar a roupa, de cuidar da casa, limpar tudo. Essa é a minha visão. Por isso que eu digo que até é uma visão um pouco polêmica nisso, porque eu acho que ainda falta a gente entender, enquanto líderes de massas, de movimentos, de coletivos, em que momento que esse trabalhador vai conseguir participar dessas manifestações e desses atos? Em que momento que ele vai estar com a gente? Que horário que é esse? Sabe? Que horário que é a quebra do dia? Existe algum horário? É isso que fica essa dúvida. Se a gente está fazendo uma reivindicação para o trabalhador que trabalha em 6x1, por uma vida além do trabalho, que momento desse dia que ele vai conseguir lutar por isso? Então, por isso que eu acho que é importante o papel de militantes que às vezes não estão nessa escala 6x1, de pessoas que não estão nessa escala 6x1, de criar massa, sabe? De realmente fazer, engrossar esse caldo, porque é a gente que não tá nessa escala hoje que vai conseguir ir nesses momentos e ocupar esses espaços que essas pessoas estão exaustas, elas querem ter o tempo com a família delas. E eu vi muito essas críticas no 1º de maio, assim, da galera falando, poxa, mas a gente esperava que tivesse mais gente, porque é dia de feriado. Mas foi exatamente a lógica que eu pensei enquanto alguém que trabalhou na 6x1. Cara, era o dia que eu queria descansar. Final de semana, fazer uma manifestação 9 horas da manhã. Cara, tem muito trabalhador que no Dormir até mais sábado tarde, né? tá querendo dormir até mais tarde. Ou no sábado, às 9 horas da manhã, tá pegando ônibus pra ir pra trabalhar no shopping. Porque sábado é trabalho no shopping, é trabalho no mercado, nos comércios. Eu concordo plenamente com isso que você falou. Acho que é perfeito. Eu assim. acho que é a minha visão, assim. Não sei se eu bate acho com o que a galera... Faz muito total sentido. Faz sentido, né? Mas eu acho que tem um outro aspecto também, que a gente, de alguns anos pra cá, de algumas décadas pra cá, eu acho, tem um movimento de dizer, eu acho que de certa forma, precisamos criar novos instrumentos, e eu concordo também que precisa se criar novos instrumentos. Mas existe ainda, entre aspas, velhos instrumentos ou instrumentos tradicionais que são muito importantes. O sindicato. Mas o movimento na internet ele é muito importante. Muito. Mas o sindicato também é aquilo que é complementar. Mas ele pode fazer movimento na internet também, ué? Total. O partido político se criou, eu acho que tem sido superado cada vez mais, mas até pouco tempo uma repulsa a partido político. Mesmo entre a esquerda, não, ser partido político é algo ruim. E não é, e eu acho que qual o momento que o trabalhador vai participar? Eu acho que tem um instrumento que tem sido, cada vez mais, eu acho que tem sido colocado em segundo plano pelo próprio movimento sindical ou por essa desarticulação do movimento sindical, que é a greve. Qual foi a última vez que a gente teve uma greve de comerciários no nosso país? Talvez a greve geral de 2017, que foi um dia de paralisação. Tudo bem, foi muito importante. E mesmo assim, vários falaram, é meu único dia, eu vou aproveitar para descansar. Mas se você coloca esses trabalhadores em greve, e eu acho que por isso que também tem uma outra coisa que cada vez mais, e eu acho que essa luta da escala 6x1 vem assumindo algumas coisas. Acho que no final do ano passado, iniciou fazendo as manifestações no final de semana, que são importantes, que tem que fazer mais, mas eu acho que esse ano a gente conseguiu acertar numa outra coisa que eu acho que é interessante, que é, então vamos fazer a manifestação. Se o cara não pode sair do shopping para ir para a manifestação, vamos fazer a manifestação dentro do shopping. Perfeito. O cara que trabalha no caixa de supermercado não pode sair para ir para a manifestação, vamos fazer na porta do supermercado e vamos entregar ali o panfleto. A UB tem feito bastante Tem isso. feito. E isso eu acho que é um negócio que a gente precisa fazer mais, assim, até porque a greve não vai ser de uma hora para outra. Total. Precisa ser construído. E esse eu acho que são momentos de construção. Você vai fazer isso, vamos para a porta do supermercado e vamos dizer ali. Eu acho que em locais que a gente tiver força, inclusive, eu acho que nós precisamos conquistar isso. Vamos fechar a porta do supermercado, ninguém entra e ninguém sai. É isso. Piquete. Esse teu ponto é muito importante, porque realmente, se o trabalhador não consegue até a manifestação tem que ir até Exatamente. o trabalhador. É impecável esse ponto que você trouxe, realmente. Eu, assim, enquanto a minha vivência dentro do sindicalismo, uma das coisas que eu mais adoro, todas as minhas pesquisas, artigos, são em cima de greve, porque eu acho que é um instrumento... É a festa dos trabalhadores, né? Mas para quem tá A advogando forma do no meio da trabalhador greve, reivindicar, falar, né? Já diria eu ele. amo, mas eu amo mais quando acaba. Eu falo, ufa, agora eu vou descansar um pouco, porque é muita luta. Mas o ponto central aqui, né, a greve, ela tem uma potência muito forte, mas há também, a gente tem um livro aqui da professora Flávia Máximo,
não foi minha professora, mas eu considero ela quase como minha professora. Ela fala muito para além da greve, né? Eu acho que a gente tem que... O trabalho que a gente vem fazendo para disputar... o que a greve faz? Ela disputa a narrativa. Sim. Né? E ela, por exemplo, até quando Martin Luther King foi fazer aquelas passeatas e tal, ele falou, eu olhei para os trabalhadores, eu vi que quando eles faziam greve, né, eles ocupavam as ruas para fazer as manifestações, eles geravam um constrangimento na sociedade. E aquilo, falou, pô, vou fazer isso, ainda considero o momento dos trabalhadores, mas enfim, vou fazer isso para uma pauta de direitos civis. A gente teve recentemente uma disputa de narrativa que finalmente a gente começou a ganhar algumas, na própria, tanto agora na soberania, né, nacional, é uma pauta que a gente vem conseguindo pautar, mas a gente está sendo um pouco pautado, né? A gente conseguiu pautar o nós contra eles na isenção fiscal, ou na jornada 6x1, elas vêm, e a internet, né, as IAs, fazendo aqueles memes, eles saem um pouco dessa lógica da greve como instrumento único, mas eu acho, o boicote, né? Tem agora o boicote, o pessoal falando para usar Elo e não usar Visa e Master, né? Mas, assim, uma das coisas que você trouxe já, a gente tem que ocupar todos os espaços e usar todas as ferramentas. Que se for para usar greve, vamos usar greve. Se for para usar as IAs, vamos usar as IAs. Se for para ir ao shopping, vamos ao shopping. Vamos levar a manifestação. A questão só que eu sinto e que muito do porquê nós estamos aqui, e aí eu queria emendar uma pergunta para vocês, o sindicalismo ele parece estar paralelo a essa luta. Por que vocês acham se vocês concordam? Pelo menos me parece. O sindicalismo está nessa luta. Eu vou complementar a pergunta para dar tempo de vocês pensarem. Mas vocês sentem assim, pô, a gente... assim, é claro que eu sei que nos atos o sindicalismo sempre está lá e tal, mas ele não tem sido uma resposta que já foi para a classe trabalhadora. Por que isso está acontecendo agora? Qual é o fenômeno? Eu acho que tem várias questões. Eu acho que uma das questões, inclusive, é que a gente tem visto uma esquerda, um setor da esquerda, melhor dizendo, né, que cada vez tem mais se institucionalizado e tem aderido ao sindicalismo, que é para conciliar e não para... Você falou, eu acho que a palavra foi boa, de um constrangimento na sociedade. Eu, pelo menos, tenho um incômodo. Eu sou do Rio, né, e estou morando aqui em Brasília faz quase 6 anos. Nesses 6 anos, eu acho que eu participei de uma manifestação aqui que parou o trânsito. Por que e eu acho que existe hoje, inclusive dentro da esquerda, nós não podemos fazer manifestações que parem o trânsito, que constrange a sociedade. Eu acho que o contrário, nós precisamos parar o trânsito, porque senão a gente não vai ser ouvido. Tem até uma companheira que fala assim, a gente vai fazer às vezes as manifestações na esplanada ali, e dar a volta no parquinho, porque a gente vai ali no sábado, 9 horas da manhã, e não afeta em nada a cidade. E na esplanada dos ministérios, você está ali com 40 mil pessoas, a pessoa que está passando na rua do lado nem ouve o barulho da manifestação, entendeu? Então, um negócio assim, como é que a gente faz, inclusive, para voltar a parar a cidade, de fato? Eu acho que essa é uma das questões, assim. E o próprio sindicalismo, eu acho que o desafio que tem é justamente a gente ter uma esquerda talvez mais consequente ocupando sindicatos, porque eu acho que hoje a realidade é que os sindicatos, muitos deles, se institucionalizaram, entenderam que o seu principal papel é o diálogo com o governo, o diálogo com o patrão e tudo mais, e não é a greve, a manifestação, o piquete, o enfrentamento. Eu acho que o sindicato ele precisa ser uma ferramenta de enfrentamento, de luta de classes, e não uma ferramenta de diálogo, né? A gente estava falando que o Alckmin foi para um programa de televisão essa semana, Ana Maria Braga, né? Dizer que o Lula era um sindicalista, então ele entende do diálogo, mas o papel histórico dos sindicatos não é esse. O papel histórico dos sindicatos é enfrentar. Os sindicatos surgiram como isso, como uma ferramenta de você enfrentar a ganância dos patrões. Então, eu acho que esse é um desafio, é uma questão mais
ideológica, eu acho, assim, nesse sentido. E aí, claro, que tem a questão das estruturas dos sindicatos e tudo mais, que é importante a gente refletir, assim, que se criou, que inclusive o marxismo já chamou há muito tempo, da aristocracia operária, né? Que você tem ali as pessoas que estão e que, no final das contas, não estão mais naquele enfrentamento, não tem mais aquela disposição para quebrar o pau. Então, acho que essas são algumas questões. Estava pensando hoje, foi importantíssimo o ato que teve em frente à Embaixada dos Estados Unidos. É verdade, mas fizemos ali, tinha um contingente de pessoas e tal. Ninguém da população ouviu, porque ficamos num lugar isolado, que é o setor de embaixadas. Ninguém dentro da Embaixada dos Estados Unidos ouviu. Então ficou um negócio meio a gente falando pra gente mesmo. É importantíssimo, precisa fazer, é fundamental. Agora, como que a gente faz para dialogar mais? Fazer mais enfrentamento, inclusive. Eu acho que esse é um outro desafio que a gente precisa. E aí eu acho que está ligado ao setor que hoje dirige majoritariamente os sindicatos no Brasil, assim, que eu acho que a gente precisa fazer a partir desse... Eu espero que esse processo da construção da luta pelo fim da escala 6x1 traga uma nova geração de lutadores que queiram entrar no seu sindicato para poder transformar o sindicato. Essa era a minha dúvida. Não falta, assim... eu vou deixar muito minhas opiniões para um eventual sindicast que a gente fale sobre uma crise do sindicalismo. Os sindicatos, eles precisam muito mais defender o trabalhador do que conciliar com o empresário. Eles precisam muito mais radicalizar e se conectar mais com as esquerdas radicais do que com as liberais que querem conciliar, que querem fechar com o patrão, que querem tirar direitos dos trabalhadores para melhorar a vida do patrão. É complicado, né? Mas a esquerda radical, ela tá nos sindicatos? Você as suas influências mesmo, eu brinco aqui que eu vejo às vezes, fala assim, vai lá pro sindicato. Eu falo assim, calma, pensa bem, de indicar ir pro sindicato, qual sindicato, fazer qual tipo de disputa. E a gente tá lá, a esquerda radical tá para lá? É complicado, porque a esquerda radical está ocupando outros espaços, assim, fazendo outros trabalhos de base, conectando com a população mesmo. Você estava falando dos jornal, de panfletar, de ir nos terminais para conversar com as pessoas. Tem outra relação que acontece da esquerda radical, porque ela realmente vai à raiz do problema e tenta dialogar com os trabalhadores que estão se lascando. Mas sabe o que eu acho, Carol? É que, assim, o sindicalismo, ele é uma ferramenta, né? O sindicato, ele é só uma ferramenta da classe trabalhadora para a luta de classe, né? Primeiro, tem muito recurso, que a classe trabalhadora se organiza já historicamente. Então, a maioria dos sindicatos, não é que eles são ricos, mas eles têm muito mais recurso do que outros movimentos sociais, né? E a esquerda radical, ela pode fazer o mesmo trabalho, só que com o que hoje, infelizmente, a gente fala infelizmente porque é a regra de uma sociedade capitalista, que é ter recurso para dar uma potência aos seus trabalhos, né? E eu gosto muito desse debate, e a gente tem uma pergunta aqui que ela atravessa todos os episódios. Então, do episódio 1 ao 1000º, a gente vai fazer sempre essa pergunta, porque como a gente fala aqui sobre sindicalismo, a gente quer entender, na perspectiva de cada um dos convidados, o que eles pensam, a pergunta é bem simples, mas assim, a nossa ideia também é que ela seja resumida assim, não seja muito grande, porque senão ela começa a fugir um pouco da resposta e tentar ser um pouco sucinto para entender para que serve. Ela é bem simples. Para que serve um sindicato, Caio? Eu acho que para fazer enfrentamento. E eu acho que é a principal ferramenta da luta de classes no campo econômico. No passo que o partido é a principal ferramenta da luta de classes no campo político. Então, eu acho que o sindicato precisa ser essa principal ferramenta de enfrentamento. E essa questão da presença da esquerda radical nos sindicatos, eu tenho visto no último período um crescimento, um avanço, um desenvolvimento disso. Agora é muito complexo, porque você falou dessa questão da estrutura. É uma disputa muito desigual do ponto de vista de estrutura financeira, inclusive. Então, é muito difícil, muitas vezes, a gente chegar e tal, e desenvolver, e disputar de igual para igual, mas eu acho que esse processo tem crescido, tem se desenvolvido, e eu acho que a tendência para o próximo período é a gente cada vez mais conseguir ocupando espaços. Porque eu vejo, não sei qual a visão da Carol também e tudo mais,
a esquerda revolucionária e radical tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade. E eu acho que para esse espaço, daqui a pouco, se tornar mais espaço nos sindicatos, eu acho que é um pulo daqui para ali. Então, acho que faz parte do processo de desenvolvimento também, assim. Eu sou do tipo otimista, entendeu? Eu sou do tipo que acho que falando de uma revolução no processo de destruição do capitalismo, não é um negócio para daqui a 200 anos. Eu acho que é a nossa geração que vai fazer, entendeu? Porque às vezes tem essa perspectiva de, vamos precisar construir uma semente para daqui a 200 anos. Não precisa, o gelo já foi quebrado em 1917, entendeu? Já está aberta a era das revoluções, então nós precisamos dar continuidade a esse processo. Então, não só é possível, como é urgente, porque se a gente não fizer isso, se a gente não ocupar mais sindicatos e usá-los como ferramentas, eu sempre digo isso, assim, você falou do sindicato como uma ferramenta. Eu sempre penso até falo com a turma da juventude nas eleições de movimento estudantil, do centro acadêmico, do DCE, do que quer que seja, que eu sempre digo, gente, ganhar ou perder faz parte. Nós vamos continuar lutando, independente de estar na direção do centro acadêmico ou do sindicato ou não. Agora, existe uma ferramenta. E a gente lutar com uma ferramenta na mão é muito melhor do que a gente lutar sem essa ferramenta na mão. Então, nós precisamos disputar esses espaços. E o sindicato é uma excelente ferramenta. Então, a gente estar num sindicato e ter um sindicato que se coloque nesse papel de enfrentamento e de ser um instrumento da luta de classes, eu acho que vai ser um salto no desenvolvimento. Hoje nós não temos uma central sindical no Brasil que se coloque como uma ferramenta para desenvolver a luta de classes a nível nacional, na minha opinião, assim. E eu acho que se a gente tiver isso, eu acho que nós vamos dar um salto gigantesco na luta da classe trabalhadora no Brasil, assim. Não sei como que a Carol vê essa questão. Carol, completamente. Me conta você, Carol. Para que serve o sindicato? Para defender os trabalhadores. O mínimo que a gente espera do sindicato é isso. Que não fique conciliando com o patrão, que defenda os trabalhadores, que venha de enfrentamento, sabe? Concordo completamente com tudo que o Caio estava falando. A gente está muito conectado aqui nas ideias. Porque, realmente, o sindicato ele tem que ser... Porque ele é uma ferramenta da luta de classe. Ele tem que estar ao lado do trabalhador. Tem que realmente... participar desse enfrentamento, porque a gente tem que organizar esses trabalhadores também em algum lugar, e o sindicato é esse espaço. Só que o que eu sinto, né, que até foi a tua pergunta anterior sobre a questão da esquerda radical, é se os sindicatos hoje estão abertos para a esquerda radical chegar e mobilizar e falar o que tem que ser pautado, o que tem que ser reivindicado. Então, eu acho que é muito sobre isso. O papel do sindicato é realmente ser uma ferramenta, um instrumento da luta de classe e estar do lado dos trabalhadores e não ser o que muitas pessoas falam, né? Que é ser um sindicato pelego e que tá nem aí pro trabalhador, né? Tá nem aí pra gente, pro que a gente sofre, pras nossas lutas, pras nossas reivindicações. E eu acho que cada vez mais os sindicatos têm que estar abertos pros militantes radicais, revolucionários, trazerem as pautas e eles abraçarem essas pautas também junto com os trabalhadores. Eu tô muito na visão do Caio também. Eu acho que pensar o sindicato que esteja mais vou usar a expressão aqui, o chão de fábrica, né? Mais no estoque, no lojista, do que na mesa do patrão negociando. Ele precisa estar mais ali, na rua, no chão. Eu acho que isso sintetiza muito bem o que eu estava querendo dizer. Totalmente. O sindicato tem que estar no estoque, tem que estar no chão de fábrica e não sentado na sala do CEO vendo o que vai fazer ali com o CEO. Sabe? Realmente tem que estar do lado do trabalhador, tem que estar do lado da revolução, né? Sim. Porque o trabalhador é a revolução. Não, eu, só para deixar claro, assim, eu conheço muita gente no sindicalismo da esquerda radical. Sim. Também, tá? É só porque a direção, a maioria das vezes, ela não é tanto ali da esquerda radical. Uhum. Mas é só entender também, assim, eu acho que um ponto que antes da gente passar para o próximo ponto, é que o sindicalismo são os trabalhadores, não é uma direção. Sim. Então, assim, a gente aqui faz, né? Se a direção hoje é pelega, é porque a gente foi pelego enquanto aquela disputa eleitoral, que a gente não disputou ela, para a gente transformar ela um campo de ação, né? Mas olha, se deixar aqui, eu vou até amanhã, ou um pouco mais, mas para que a gente não faça isso, a gente deixe mais espaço para debate,
A gente tem aqui uma mensagem, né, que a gente pede uma frase para que vocês deixem aqui para gente. Queria agradecer vocês, Carol, se puder já assinar, mas eu já agradecer a presença de vocês. Foi muito legal. Eu acho que a gente tem muito aí a ganhar com esse debate. E queria agradecer você que assistiu a gente até agora. Convidar você a acompanhar a gente. E fazer para acompanhar a gente, tem que ir lá escrever o que você achou, se achou que a gente falou besteira, dar mais ideia, comentar, curtir, compartilhar, para que a gente faça dessa luta pelo fim da jornada 6x1 uma conquista. Obrigado por ter assistido.